A mensagem de Deus para o nosso coração hoje é graça presente, amor ao descrente. Será que isso é conselho para a gente? Na verdade, o recado de Deus hoje é urgente. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, divulgue esse conteúdo para os seus amigos, os seus contatos, ative o sininho e seja você também um parceiro da IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. É uma grande alegria ter a oportunidade e o privilégio de refletir sobre a palavra de Deus, a diretriz para a vida daqueles que são discípulos de Jesus. E para pensar sobre isso, eu gostaria hoje de refletir juntamente com todos que nos acompanham no livro de Efésios, capítulo 2, desde o verso 1 até o verso 10, quando vamos refletir sobre graça presente, amor ao descrente. Então vamos ver o que é que a Bíblia nos apresenta sobre essa temática, essa reflexão que é tão significativa. Diz assim o texto bíblico: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse texto de Efésios é simplesmente extraordinário. A gente precisa entender aqui que essa carta, que é uma das mais significativas e valiosas, tanto para a comunidade cristã primitiva, quanto para todos nós, a carta aos Efésios, ela está não só abençoando aqueles cristãos de Éfeso, que foi uma cidade onde Paulo ficou por pelo menos 3 anos e onde ele fez muito do seu ministério decisivo nas suas viagens missionárias, mas a cidade era grande, era um ambiente de muito paganismo, na verdade um sincretismo religioso muito grande. E essa carta que a gente sabe que também abençoou muitas outras comunidades ainda no seu contexto primeiro, já que sabemos que muitas cópias foram enviadas para outras comunidades também, ela nos apresenta o que é o Evangelho. O que de fato aconteceu. Então, naquele ambiente onde as pessoas estavam à mercê de uma vida sem direção, eram prisioneiros de todo tipo de prática de maldade, de pecado que só prejudicava a vida dessas pessoas e, além disso, envolvidos com elementos ligados ao mundo
do oculto, da realidade espiritual problemática. Então Paulo meio que celebra o que Deus fez e agora começa a explicar para eles o que aconteceu. E aí a gente vê aqui essa palavra direcionada para aquelas pessoas que no tempo antigo eram gente assim totalmente afastada da realidade da revelação divina. E como essas pessoas agora foram agraciadas e mostrando o que aconteceu, olha o tipo de vida que mudou depois que vocês receberam essa boa notícia, que significa receber o evangelho. E antes a vida de vocês era andar, caminhar, proceder, praticar todo tipo de coisa que pode até parecer liberdade, mas na verdade é um tipo de aprisionamento. Eles foram então libertados, eles inclusive essa liberdade se deu nessa dimensão espiritual onde atuam esses chamados poderes que agem na região ou nas regiões celestiais, que é uma linguagem de Efésios para falar desse mundo espiritual, e Paulo então explica o que foi que aconteceu. E é interessante olharmos para isso, porque aqui a gente vê esse movimento da direção de Deus para alcançar pessoas que não tinham nada a ver com essa revelação primeira do conhecimento de Deus, que estava restrita ao contexto hebraico, judaico. E agora essa mensagem de redenção chega para eles, e a pergunta é como é que ela chega? Ela chega com essa proposta tão extraordinária, que é uma proposta de que vocês são salvos pela graça. Pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, não vem das obras para que ninguém se orgulhe disso. É interessante porque mesmo no ambiente, vamos dizer, distinto da revelação bíblica primeira, as pessoas estavam, digamos assim, tentando agradar aquilo que acontece no mundo espiritual ou no mundo dos deuses, e eles estavam fazendo uma série de coisas, ou de maneira ritual, ou até mesmo na sua caminhada de vida, e tentando fazer aquilo que é uma relação de troca, uma espécie de quase que relação comercial no ambiente espiritual. E olhando aqui, Deus envia a sua palavra impactante do que aquilo que ele fez em nosso favor é absolutamente um favor não merecido. E aí é que é importante a gente observar que esse é o sentido fundamental do Evangelho. É que nós não fizemos nada. Na prática, nós não temos o que oferecer. Então, Deus veio em nosso favor à procura da sua vida, da minha vida, da vida dos Efésios, para trazer salvação, vida eterna sendo dada gratuitamente, independente de obras, independente de rituais, independente de características religiosas. Essa é a grande oferta, o presente de Deus. Se nós não entendermos isso, não poderemos entender nada que existe no Evangelho. Agora, o que é curioso e que é extraordinário é que a gente vê esse movimento de Deus na direção da humanidade desde os tempos antigos. Olha que coisa interessante. Mesmo que o povo de Israel tenha sido escravo, por exemplo, no Egito, e se a gente puder pensar o que pode simbolizar assim uma sociedade, um mundo assim bem distanciado de Deus, seria o Egito antigo com toda a sua estrutura religiosa, que inclusive foi tão opressora nos tempos mais antigos para com a comunidade de Israel. E não é interessante que Êxodo 22, verso 21 vai dizer, olha, vocês não podem oprimir nem o estrangeiro, nem o egípcio, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Uma coisa muito interessante. E até na história bíblica, você vai ver que um dos personagens mais significativos do livro de Gênesis é exatamente José, que vai casar com a filha
de um sacerdote egípcio. Então, a mãe de Efraim, Manassés, é uma egípcia. Então, a gente vê esse caminho assim de redenção que aparece de modo que não israelitas estrangeiros de alguma maneira vão se fazendo presente de maneira determinante e até mesmo protagonista em muitos textos antigos, de tal forma que a ideia bíblica era que Israel, ao receber esse caminho primeiro da ação divina, pudesse desdobrar isso para as nações. É tão interessante que no Templo de Jerusalém, tão extraordinário, bonito, tinha toda uma área específica chamada Pátio dos Gentios, né? Nesse caso, Efésios e qualquer outro tipo de pessoa não só podiam, como eram convidados a conhecer esse Deus da graça que se faz presente e confronta a ordem presente deste mundo, organizada de uma maneira fatalmente distinta daquilo que Deus nos apresenta. Agora, é interessante que ao ler Efésios, capítulo 2, chama a atenção o desfecho disso. Não sei se você observou bem o que nós lemos, porque a gente lê e o texto diz, olha, tá bom, nós somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus, que deu a sua vida e morreu em nosso favor para a nossa salvação, e portanto é pela graça, pela fé, não procede das obras. Só que o curioso é o desfecho desse texto. Antes de começar a nova sessão, o novo trecho que vai ter início no versículo 11, o verso 10 vai ser tão significativo e ele é apoteótico, ele faz o desfecho desse trecho extraordinário de Efésios. Ele diz o seguinte, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, atenção, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então é curioso que a gente precisa entender o que são boas obras e qual é o seu lugar e qual que é o desdobramento disso na Escritura. Vale a pena prestar atenção aqui, que veja que isso faz parte do projeto de Deus. Deus preparou antecipadamente essas atitudes boas, que são chamadas boas obras, que está exatamente em contraste com a vida dos efésios anteriormente. Eles viviam presos no seu egoísmo, eles viviam dominados pela sua atitude de simplesmente satisfazer, como diz o texto, a vontade da carne. E carne aqui não é simplesmente uma coisa física, mas é todo tipo de atitude egocêntrica que tem uma relação de rompimento com Deus e com o próximo, uma espécie de atitude pecaminosa que se desdobra em várias áreas da vida. Agora, por causa dessa graça, a pessoa agora em Cristo, ela vai querer fazer o bem. Essas boas obras são fundamentais. Então veja, as obras não compram a salvação, as obras não servem como uma negociação ou como uma espécie de contagem de milhas na relação religiosa, mas elas são os desdobramentos que Deus tem para a nossa vida para que nós venhamos a fazer ao contrário do que a gente fazia antes, ou seja, de servir ao próximo como o resultado dessa graça presente que leva toda a gente a abençoar a vida de, atenção, crentes e descrentes. É interessante isso, porque quando a gente ouve isso, a gente pode pensar assim, peraí, eu acho que esse negócio de ajudar quem não merece vai dar errado, porque a pessoa está num caminho indevido e você, em vez de ir lá puxar a orelha dele e tentar repreendê-lo para ele pegar um bom caminho, você vai ficar ainda estendendo a sua mão, aí é que vai complicar de vez. Pois é, imagine se Deus pensasse assim
com relação a mim ou em relação a você. A coisa seria complicada. E é interessante que aí, bem pertinho do livro de Efésios, nós temos um texto que vale a pena olhar, que é o texto de Gálatas, né? Esse texto de Gálatas, né, a carta de Paulo também a uma outra comunidade que não estava tão longe lá de Éfeso, ele tem coisas assim muito importantes para o nosso entendimento. Veja o que diz o texto em Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10. Olha lá. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aqui a gente observa, né, que os Gálatas eles acabaram de receber um ensino parecido com esse dos Efésios, dizendo, olha, vocês anteriormente viviam uma vida assim. Paulo menciona o que aconteceu com eles, menciona que eles não devem mais seguir o que ele chama de obras da carne, e aí vai, né, direcioná-los e dizer, olha, a gente precisa, a gente deve, é diretriz de Deus que nós devemos fazer a bem a todos. E aí, quando ele fecha isso, aqui no verso 10, ele diz, principalmente aos da família da fé. Quando a gente lê isso, a gente fala, tá vendo? A gente precisa fazer o bem, ou seja, a gente precisa servir. Servir significa fazer o bem na prática, seja na área pessoal, seja num aconselhamento espiritual, seja numa ajuda familiar, seja numa ajuda financeira, uma ajuda de saúde, quer dizer, você mobilizar a sua capacidade, os seus dons, os seus recursos que você tem para fazer diferença de uma maneira positiva na vida de outra pessoa. Aí quando a gente lê principalmente os da família da fé, muita gente pensa, tá vendo? Então a gente deve ajudar as pessoas da igreja, deve ajudar as pessoas da mesma fé, deve ajudar a nossa família. Aí um detalhe chama atenção, o texto não diz exclusivamente. O texto não diz para nós, Deus não está querendo nos ensinar para ajudar os da família da fé em detrimento das pessoas que não conhecem a fé. A razão disso é muito simples e muito lógica. A questão é, como é que eu vou ajudar os de fora se nem os de dentro eu estou ajudando? Essa que é a questão. Quer dizer, se você mesmo não ajuda pessoas da sua própria família, se você faz parte de uma comunidade de fé e não ajuda ninguém, fica meio esquisito você querer salvar o mundo se nem a pessoa do seu lado você não está disposto a ajudar. Então a lógica não é um ou outro, ou nenhum nem outro, é ajudar a todos. Façamos bem a todos, sem deixar de cuidar dos que estão próximos e de casa, mas também a todas as pessoas. Então, o que acontece? Olha que coisa interessante. A gente tem esse ensino bíblico que essa graça presente nos leva a mostrar amor, inclusive para o descrente. E quando a gente pensa sobre isso, a gente deve entender bem o que a Bíblia nos ensina nesses textos. Porque alguém pode imaginar o seguinte, bom, já que é assim, é para ajudar as pessoas, então nós vamos dar um monte de coisas para as pessoas, tal, e isso vai comprometer o evangelho. Não, nada disso. Primeiro, é verdade que a gente não ajuda uma pessoa só dando coisas. Você não ajuda alguém só distribuindo para um alívio de consciência uma série de coisas que você não vai usar mais. Na verdade, essa ajuda é profunda. É claro que isso não compromete o evangelho. Não é porque alguém ajuda uma pessoa, leva alguém para o hospital, ou lhe dá algum medicamento, ou uma cesta básica, que isso quer dizer que a pessoa não vai anunciar o evangelho. Pelo contrário, num certo sentido, ele está abrindo um caminho para anunciar a mensagem que os efésios ouviram. Também não é verdade que porque ajuda uma pessoa, a gente ajuda uma pessoa, a gente não vai dizer para ela, olha, esse caminho não está correto, olha, isso aqui não vai dar certo, olha, essa postura moral aqui vai
prejudicar a sua vida. Olha, isso aqui não é a diretriz de Deus. Você percebe? Não é uma coisa contra a outra. A coisa especial e extraordinária que aparece aqui é a gente entender a conexão entre as realidades a partir do entendimento bíblico equilibrado e sensato e fiel. Preste atenção, entenda bem a ligação entre as coisas. Quando a gente fala do que Deus fez na nossa vida, que a gente abriu o nosso coração, um dia a gente reconheceu nossa fragilidade, reconheceu nosso pecado e sentiu a nossa condição frágil diante de Deus do ponto de vista moral e espiritual, e a gente entendeu que Deus mostrou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, e que Ele estendeu essa salvação ao ponto de sacrificar o próprio Filho, Cristo Jesus, em nosso lugar para o perdão dos nossos pecados, e que nós recebemos esse perdão, essa salvação, essa graça pela fé. Nós enchemos o coração de alegria dizendo: eu fui perdoado de graça, eu fui abraçado por Deus sem merecer, eu fui recebido como filho de Deus por causa do seu amor imensurável. Então isso faz uma mudança espiritual dentro da pessoa, porque esse amor de Cristo que nos constrange, ele redefine a nossa caminhada, que a gente achou que a Bíblia chama da pérola de grande valor. Você não consegue mais valorizar as outras coisas da mesma maneira ao descobrir essa coisa extraordinária do amor de Deus em Cristo Jesus. Então isso, vamos assim dizer, quebra o nosso vetor egocêntrico dominante. Isso abre um caminho novo, isso faz uma nova criação dentro de nós, e isso nos liberta dessa prisão egocêntrica para fora. E aí você deve ter uma vontade de abraçar o mundo. Você deve ter um desejo de que a sua vida abençoe as outras pessoas. Você deve ter um desejo de que aquilo que mexeu com você, é como alguém que foi curado de uma doença sem esperança e achou o remédio. Então ele diz: olha, você está com dor aí, ó, deixa eu te contar como é que foi a minha experiência. Então esse movimento externo é um movimento de querer, atenção, fazer o bem para todo mundo. Então, nesse sentido, a gente vê a conexão com essa teologia da graça. Quando a gente vai abençoar as pessoas, fazer o bem, veja Jesus. Jesus veio anunciar a salvação, o reino de Deus, mas Jesus, ele era movido de íntima compaixão. Ele se comovia profundamente ao ver o sofrimento e a dor das pessoas. As pessoas numa situação de carência, de necessidade, de sofrimento, de dor, de pobreza, de miséria, de situação de fragilidade, elas estão, vamos dizer assim, tendo o desdobramento da realidade do mal e do pecado no universo. Então, quando a graça de Deus chega, ela chega também com essa força de alívio sobre essas pessoas. Por isso que você vai ver várias vezes nos Salmos, nos Provérbios, aquela palavra especial dizendo que Deus, por exemplo, não tem como concordar com quem insulta o pobre, porque Ele é o criador do pobre. Uma palavra especial em favor do socorro às viúvas, aos órfãos, aos necessitados, né? Você vê até os 10 mandamentos dizendo que deve amar o próximo, e não categoriza o próximo, dizendo o próximo só se ele for desse jeito, só se ele for um parente muito chegado, só se ele for uma pessoa que concorda com você. Então esse ditado de fazer o bem sem olhar a quem, ele faz sentido, porque ele está ligado a essa postura de desdobramento que tem a ver com a graça de Deus que atingiu a nossa vida, mudou a nossa proposta, assim como mudou a vida dos Gálatas, dos Efésios, para que eles tivessem vontade e atenção de fazer o bem, de servir os outros, através de atitudes, posturas, coisas práticas, projetos, ministérios que abençoem a vida das pessoas como desdobramento prático e concreto do que significa a graça de Deus, as boas obras que Deus preparou lá
antecipadamente para que nós andássemos nesse caminho, para que nós viéssemos a praticar isso que é sinal da graça presente que mostra amor até para o descrente. Quando a gente entende isso, fica mais claro para nós que a fé bíblica, aquilo que tem a ver com a proposta primeira de Jesus e seus discípulos, não é uma mera filosofia, não é uma espécie de entendimento de coisas difíceis que envolvem a realidade metafísica, não se resume a um tipo de pensamento complicado para pessoas especialmente inteligentes. E também não é uma espécie de experiência, vamos dizer, esotérica, mística, que gente especialmente sensível vai ter. Essa realidade da graça divina é impressionante porque ela se volta para todo tipo de pessoa. Nesse sentido, ela é profundamente democrática. E, além disso, ela tem essa característica prática. Ela é uma espécie de academia da fé, no sentido em que você está fazendo o seu exercício físico, a sua prática, que é pertinente a essa vida espiritual saudável. Isso quer dizer que uma pessoa ligada à fé não é alguém que só estuda a Bíblia, não é só alguém que tem experiência devocional profunda, mas alguém que usa a sua mão, os seus pés, os seus dons, os seus braços, os seus recursos, o que tem para abençoar os outros. Mas aí a gente pode pensar, mas Saião, a Bíblia não fala para a gente tomar tanto cuidado com as pessoas que não conhecem a Deus? Ela não faz uma distinção muito clara para a gente, por exemplo, não ter ligação com as pessoas que estão no mundo, não amar o mundo, não ter uma vida ligada ao mesmo tipo de vida dos descrentes. Os efésios não foram separados dessa vida, dessa postura. Então, aí é que a gente deve entender onde é que está a distinção. A nossa distinção em relação ao mundo não está simplesmente em nós estarmos num ambiente, numa comunidade mais tranquila e espiritual, enquanto os outros estão num ambiente problemático. Na verdade, mundo, a palavra grega cosmos, tem a ver com sistema. Quer dizer que é uma ordem de valores, é uma maneira de pensar, atenção, voltada para aquela postura egocêntrica, pecaminosa, carnal, distinta de Deus. Ou seja, preste atenção, alguém pode fazer parte de uma comunidade religiosa, alguém pode estar num ambiente, até mesmo que se apresente como muito bíblico e cristão, e na prática pode estar no mundo na maneira como vive e organiza a sua vida. Se o seu coração, se o seu pensamento, ele anseia e prioriza aquilo, como o texto bíblico diz que os gentios procuram, essa pessoa na prática está no mundo. Então não é o contato com as pessoas. Paulo vai dizer, olha, se a gente fosse pensar assim, a gente teria que sair do planeta, para não ter contato com ninguém. Então, o nosso relacionamento é de distinção em termos de proposta de vida, mas não de contato e relacionamento. Daí nós temos a diferença de acomodação para aquilo que envolve a missão. Por isso a gente entende que os religiosos da época do Novo Testamento criticavam e não entendiam Jesus. Porque Jesus era visto como uma pessoa que estava associada a pessoas muito indignas. Jesus vai conversar com uma mulher samaritana, por exemplo. Jesus vai se envolver com pessoas que eram consideradas religiosamente inferiores. Ele estava com o povo comum lá na Galileia. Ele estava numa situação bastante problemática do ponto de vista dos religiosos restritos. A coisa é tão interessante que lá em Lucas 17, por exemplo, nós temos um relato muito curioso, que Jesus vai curar de maneira a deixar purificado ali 10 leprosos. E olha que coisa interessante, quem volta para agradecer era um samaritano.
Mas que coisa impressionante, porque se a gente puder exemplificar aquilo que poderia ser o indivíduo de caminho espiritual e religioso mais equivocado, seria um samaritano. E é interessante que Jesus não nega, né, ao dizer, olha, como você é um indivíduo de um grupo inadequado e indevido, eu não vou curar você. Ele cura todo mundo. Agora o texto é tão impressionante que vai dizer exatamente que o único que volta para agradecer é exatamente esse que era, vamos dizer, o tipo de pessoa que não fazia parte do povo que conhecia a Deus adequadamente, que tinha uma relação de rompimento, afastamento e até mesmo de hostilidade para com o povo judeu, que tinha um conflito teológico sobre quem estava com a razão e, atenção, tecnicamente, era um grupo herético, um grupo que era claramente definido como uma seita. E é interessante que eles nem aceitavam a totalidade e a inspiração da palavra divina conforme os judeus a entendiam. Mesmo assim, Jesus vai curar, e não só isso, curiosamente, ele é que apresenta concretamente na prática uma atitude de agradecimento que envolve aquilo que é a vontade divina. Então é interessante aqui a gente perceber como é que esse elemento da prática do bem, de mostrar amor a todo tipo de pessoa, é fundamental na visão bíblica do que é a missão. E sabe por que isso é tão significativo? Preste atenção agora, porque isso é muito interessante. Eu vou me lembrar aqui, para acompanhar juntamente com você, o belo e extraordinário texto que faz parte, inclusive, do próprio Sermão do Monte, quando Jesus menciona, lá em Mateus capítulo 5, verso 16, ele tinha dito que os seus seguidores têm que ter as duas funções importantes de serem sal da terra e luz do mundo. E ao dizer que nós somos luz do mundo, que ele diz que ninguém pega uma luz, né, uma lâmpada ou uma lamparina, uma tocha, qualquer coisa para brilhar, e esconde isso debaixo de um lugar que não dá para ver. Então ele vai dizer que nesse sentido ninguém põe isso debaixo de uma vasilha. Aí ele fala, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então observe que as boas obras são um anúncio sobre quem Deus é, como nós devemos perceber a Deus. E aí que a gente começa a perceber como isso é importante, porque no mundo que a gente vive, um mundo de tantos conflitos, mundo de tantos egos, tantos tronos estabelecidos, onde vários movimentos humanos, inclusive sociais e religiosos, servem mais à manutenção de poder e a domínio do que essa caminhada com essa graça presente. E aí no mundo de tantos conflitos, tantas ideias, tantas disputas, tanta tentativa de predomínio do ego, a gente tenta apenas falar para as pessoas e alcançá-las com meras palavras, a coisa, depois de tantos desencontros religiosos, dificilmente chega ao coração da pessoa. Mas, de repente, alguém chega lá com essas boas obras. Na prática da missão, o que essa pessoa está dizendo? Ela está ensinando que assim como Deus nos abençoou gratuitamente, sem cobrar nada, a gente está fazendo isso para a pessoa. Percebe? É uma explicação concreta, objetiva e prática do que significa favor imerecido. Eu tenho visto na minha vida pessoas muito especiais e abençoadas. Eu vi isso no interior da Amazônia, eu vi isso no interior do Nordeste, eu via isso na cidade de São Paulo, eu vi isso no interior da África, eu vi isso no Oriente Médio, eu vi isso na Ásia, eu vi isso até em ambientes no próprio contexto europeu.
quando pessoas movidas pelo amor de Cristo, sem medir esforços, se movimentam para ajudar doentes, refugiados, pessoas vítimas de tráfico humano, pessoas numa situação de miséria e pobreza extrema, pessoas precisando de cuidado de saúde, pessoas precisando de educação, pessoas precisando de ensino. E eu tenho visto, mas eu fico tão feliz com isso, pessoas dedicarem a sua vida, pessoas que tiveram um treinamento de conhecimento extraordinário, pessoas que tiveram capacidade de aprender muito sobre medicina e enfermagem, pessoas que estudaram como lidar com a sociedade, como abençoar as pessoas que estão desequilibradas emocionalmente, pessoas que se mobilizaram com seus recursos para matar a fome de quem estava sofrendo, pessoas que recolheram e acolheram refugiados. Pessoal, que coisa mais bonita e extraordinária. E o que eu acho interessante é que eu vi sorriso no rosto dessas pessoas. Eu vi lágrimas sinceras descerem de lá. E eu vi uma coisa que eu tenho visto com muito pouca frequência, uma espécie de felicidade transbordando do coração simplesmente pela satisfação de abençoar os outros. Que é uma lição mais impressionante do que é graça para a vida das pessoas. E o que a gente descobre aí? Quando essas pessoas veem essas boas obras desses que encontraram esse amor, essa graça, essa coisa inexplicável, inefável, fascinante, indizível do amor de Deus em Cristo, quando as pessoas veem isso de maneira concreta, elas abrem o coração. E sabe de uma coisa? A gente nem precisa ficar pregando. A gente nem precisa falar muita coisa, a pessoa pega e fala, escuta, me fale de Deus. Me explica, por que você veio aqui? Qual é a razão por que você se esforça? Por que, imagina, eu conheci gente que diz, mas olha, nem minha família não me ajudou, por que vocês estão fazendo isso? É claro, a gente sabe que tem pessoas que fazem mau uso, tem pessoas que se fazem de prejudicados para de alguma maneira tirar vantagem ilícita. O Novo Testamento até fala sobre essas realidades para mostrar a questão do equilíbrio, o bom senso nessa hora, mas é fascinante a gente observar o que na missão significa graça concreta que se aprende de maneira prática, uma realidade de lição. Por isso, a gente quer enfatizar isso e dizer a todo o nosso grupo da nossa comunidade que a gente de fato precisa mostrar graça presente que se desdobra em amor para o descrente. Isso quer dizer que a comunidade da fé, a semelhança de Jesus, a semelhança dessa missão desde o Antigo Testamento que se desdobra para outros povos que não, vamos assim dizer, não tinham nada a ver com o povo da revelação, com o povo de Israel, a maneira como os próprios cristãos primitivos agiam, isso tem que estar presente na nossa realidade como, em primeiro lugar, um desdobramento da graça que mudou a gente, que se fez presente, que redimensionou a nossa vida para ser bênção para todo tipo de gente. E isso é fundamental na nossa proposta de missão para a gente fazer diferença com a vida, com a prática e com o coração. E para a gente perceber como isso é especial, eu quero aqui me lembrar do ensino extraordinário, né, que aparece na carta de Tiago para o nosso ensinamento. E olha, quando a gente olha o mundo antigo, com esse poderio romano, com esse mundo onde a escravidão era coisa do cotidiano, quando a gente vê que as pessoas eram definidas plenamente em função dos seus méritos essenciais ou adquiridos, né? Ou seja, você está no mundo que você só é gente se você for cidadão romano, ou porque você comprou, você nasceu assim.
E a própria sociedade romana, dividida entre patrícios e plebeus, gente que é nobre, gente que não é. E aquele mundo de povos dominados, e até no ambiente religioso da época de Jesus, as pessoas que estão numa função superior, o sujeito ele é o mestre da lei, ou ele é um especialista no entendimento do sagrado, e a gente vai ver como toda essa hierarquia, todo esse desdobramento que enfatiza as pretensas diferenças entre os seres humanos, ela começa a ruir diante dessa realidade, daquilo que Deus fez de maneira tão especial, nunca olhou a cara de ninguém. Essa palavra que a gente usa, né, que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz uma discriminação de pessoas, quer dizer que Deus não abençoa ninguém a partir da cara da pessoa. Isso é tão especial, por isso o povo de Deus tem que ter a mesma atitude. Eu já encontrei na minha vida, graças a Deus não foram muitos, pessoas que quando a gente tenta fazer algo para ajudar ou auxiliar ou socorrer, a pessoa diz, mas o pessoal lá é crente. O pessoal é da nossa igreja, aquele pessoal é da nossa denominação, aquele grupo lá, eles concordam com esse aspecto sobre o batismo e a ceia. Quer dizer, não é hora de perguntar esse tipo de coisa. E olha, o ensino de Tiago é absolutamente fascinante. Olha o que ele diz. Olha, até mexe assim, deixa a gente, né? Se alguém se considera religioso, Tiago capítulo 1, verso 26, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Até porque a gente usa a língua para falar mal dos outros. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O que é se corromper pelo mundo? É, de fato, na prática, desconsiderar que Deus existe, que Ele é o Senhor e que Ele nos quer alcançar com seu amor, e se colocar nesse lugar e, portanto, ter o ego sobre o trono e fazer todas as coisas a partir de interesses pessoais e particulares. Quando o Evangelho verdadeiro nos alcança e nos liberta do reino das trevas, a gente muda o vetor da vida. A gente quer se voltar para Deus, a gente quer se voltar para o próximo, a gente se apaixona pela missão, a gente se apaixona por esse amor indizível e imensurável da parte de Deus. E, portanto, qual é a diferença? Quando alguém segue o mundo, só ajuda os outros por interesse. Olha, se eu fizer isso, Deus vai me dar tal coisa. Se eu fizer isso, depois dessa vida eu vou ganhar mais alguma coisa. Se eu fizer tal coisa, quem sabe a minha vida vai dar certo. A pessoa ela reage assim meio que com medo, né? Olha, quem sabe, olha, a coisa volta contra mim. Então deixa eu pelo menos dar um trocado pro mendigo aqui, porque quem sabe nessa coisa pesada que está acontecendo na minha vida pode ser que é isso. Você percebe que é uma coisa meio estranha e esquisita? Olha o que Tiago diz. Quer saber de uma coisa? Sabe o que é fé autêntica? É quando você ajuda de coração quem não pode ajudar de volta. Porque quando você ajuda quem vai ficar em dívida, você fala, bom, quebrei o galho do fulano hoje, amanhã quando eu tiver assim, eu vou bater na porta dele, porque ele vai ficar me devendo. Mas quando você faz isso para a viúva, quando você faz isso para o órfão, quando você faz isso para a viúva e órfão nas suas dificuldades, eles não têm como pagar, eles não têm como devolver. Foi exatamente isso que aconteceu com a gente. A gente não tem como devolver nada para Deus. Por que a salvação é pela graça? Imagine o Deus infinito, poderoso, criador do universo, sustentador de tudo, resolveu fazer o que fez e amou você. Você vai apresentar o quê? Não tem. Você apresenta a sua vida de cabeça baixa, prostrado no chão, chorando, porque você recebeu esse perdão sem merecer nada. Pois se isso é uma realidade, não é que a gente tem que caminhar, precisa, deve, vai sentir esse impulso na direção de abençoar
as pessoas independente do que elas são, simplesmente porque elas são criação, criatura de Deus, e são duplamente amadas porque por elas Cristo morreu e deu a sua vida. Deus abençoe o nosso coração e nos ajude nessa proposta prática de serviço, de servir, de amar. A gente faça a diferença. E a pergunta que eu deixo para você é: quem é que você está abençoando? A quem você está servindo? O que Deus fez na sua vida até agora e como se desdobra em favor dos outros? Que Deus nos abençoe de modo especial e que a gente comemore essa graça presente, inclusive com amor e missão para todo mundo, inclusive um descrente. Amém.